Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite. Yeah, obrigado pelo sub. Hoje é mais Sailor, sim. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite. É... Vambora. Não tem... Eu tenho alguma coisa pra falar no início? Voz da consciência. Estamos aqui com a voz da consciência. Aê! Apoia esse cara, apoia esse cara. Apoia-se, é isso? Pelo Gente, amor de Deus, os jabaço. um dia eu vou aprender a fazer jabá direitinho. Obrigada pelos subs, galera. Agora tem badge bonitinha, cortesia da Fanny. Muito obrigada, Fanny. Ficou tão bonitinho. Olha só. Se vocês quiserem apoiar o canal, a gente tem um Apoia-se. Então, apoia-se /Sulamun. Se vocês quiserem apoiar as lives, apoiar os curtas, a gente tem algumas recompensas, né? Tem uns arquivos com camada, tem uns videozinhos de time-lapse das pinturas mais direitinho, tem pincel, tem arquivo em alta resolução. Então, se vocês quiserem essas recompensas, se quiserem apoiar a live, a gente agradece demais. Apoia-se /Sulamun, tá bom? E bora! Hoje vai ser mais Sailor. Eu vou ver se eu dou um jeito de dar uma animada na Sailor fora da stream pra gente não levar 20 lives pra terminar isso. Porque eu quero que essa imagem fique bonitinha, então eu quero trabalhar nela direitinho. Mas enquanto isso, bora continuar na Sailor. É... Podem ser membros do YouTube também, é verdade. Os membros do YouTube dão as mesmas recompensas. Então, também pode. É isso. Eu sou péssima fazendo jabá. Gente, obrigada pelo sub. Vocês são lindos. Bora. Deixa eu ver aqui. É nóis. Deixa eu ligar o aquecedor que tá intenso o frio aqui. Bora. Hoje nós vamos começar a corzinha. Estamos fazendo progresso, galera. Progresso. Uhul. Mas e aí? O pessoal tem perguntas? Manda as perguntas pra nós. Avisaram no chat que esse mês está tendo September. E que daí tem. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu nem abri as perguntas, cara. Que loucura é essa? Eu Ah, vou deixar passar, tá? Eu vou deixar passar. Continuando o que eu tava tentando dizer, que eu perdi, que tá falando que vai ter September nesse mês, então os subs estão com desconto. que legal. Aham, Aproveita, galera. Sem propaganda pra exatamente. vocês. Sem propaganda. E não é caro, gente. Eu acho que é R$ 8, R$ 9, sei lá. Então, bora. Obrigado, É, obrigado pelo sub de antemão. Vambora. Pera aqui. Isso. é um Ah. cafezinho a menos no mês só. Eu acho que eu vou botar em emote, porque eu tô com medo do que tá lá embaixo. Aproveita que Qualquer aqui coisa. tem ferramenta de moderação. Mas lá eu tenho as minhas tibi que passa faca. Fofinhas. Que Será não que eu ainda só sei são. pintar, gente? Olha só, a dúvida. Não sei, Sula. Vamos Eu, descobrir em eu, breve. eu duvido. Você tava pensando que eu acho que não consegue mais. É isso. O frio congelou as tuas articulações. Sula, Nós. Manda. você acha que os livros daquela coleção Color and Light e o de composição da 3D Total vale a pena? Ah, peraí, vale sim, eu tô com eles aqui, inclusive. Peraí, deixa eu abrir a câmera aqui rapidinho. Esses aqui, né? Peraí que tem um monte de trambolho na minha mesa. Peraí. Mas tem alguns livros que ficam permanentemente na minha mesa porque eles são fáceis de acessar. Então esse livro aqui, ó, ele é bem massa. E o de narrativa. Esse aqui eu também. Eu queria que ele tivesse um pouquinho mais de informação, mas eles são bem legais. Eu gostei bastante. E o outro livro, que eu não falo o suficiente dele, mas ele é uma referência muito boa, tá? É esse aqui, ó. Anatomia para Escultores. Esse livro é muito bom. Não vou mostrar, não vou folhear ele aqui na câmera porque tem pessoas peladas. Twitch não gosta de pessoas peladas. No geral, estudar anatomia é complicado nessas plataformas de hoje em dia. Mas. Fiz bagunça. São livros muito bons. Pode ir neles sem medo nenhum. Eu gostei bastante do que eu li deles. Então vai fundo, sabe? Eles estão, inclusive, na minha mesa porque eu tenho usado eles de referência. Então, bora. Sim, tem transição nova. Bora!
Vamos voltar pra Sailor. Vamos nós. Aí eu quero ver a transição nova, peraí. Ah, que bonitinho! Ficou muito legal, né? Eu estou bem feliz. Ai, que coisa fofa. Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu ainda sei pintar. Vamos nós. Boa noite, Sula e grandiosa voz da consciência. Amo pintura a óleo e estou pulando pro digital. Tenho uma dúvida de como pintar o céu com a lua distante num cenário bem escuro e que somente a luz dela ilumine tudo. Um exemplo são as pinturas do John Atkinson Grimshaw. Desde já agradeço. Peraí, deixa eu ver o Grimshaw, né? Peraí. É John Atkinson Grimshaw. Ah, esse cara aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, não são tão escuras, na verdade. São essas pinturas aqui, ó. A gente tem iluminação da lua, mas elas não são tão escuras assim no final. Olha como é que a gente tem bastante informação nos prédios. Olha como é que a gente tem bastante informação de tonal ainda, assim. Pra pintura ser escura, ela teria que ser mais pretona mesmo. Deixa eu mostrar. Deixa eu abrir uma... Peraí. Eu tenho que abrir isso aqui com cuidado, que esse portfólio tem nudez também. Peraí. Quando você descreveu a lua escurona, eu imaginei uma coisa um pouquinho mais fechada. Uhum. Peraí, eu imaginei uma coisa um pouquinho mais assim, ó. E aí, se a gente fosse fazer isso aqui, mas isso aqui não é a luz da lua, isso aqui é luz de estúdio, né? Se a gente fosse fazer assim, esse aqui é escurão mesmo, tá vendo? Esse aqui é bem escuro. Agora, para esse aqui, eu acho que é uma coisa um pouquinho mais meio tom e trabalhar bem com essas variedades de tom. A gente trabalha com o que a gente chama de valores comprimidos. Então, vai ter um pontinho mais claro que a lua, vai ter alguns pontinhos vai ter alguns pontinhos de iluminação e a grande maioria das coisas vão estar nos valores comprimidos, ou seja, vai ter pouco contraste. Então, faz o seguinte, para fazer esse tipo de estudo, coloca a imagem do lado e tenta copiar as cores. Assim, ó, normalmente a gente faz assim mesmo. Deixa eu mostrar, porque eu vi falando desse exercício, eu acho que eu nunca fiz a demonstração de como fazer ele de verdade. Mas eu faço um negócio assim, ó. Eu vou deixar a referência aqui do lado. Eu vou vir aqui no nosso canvas de desenho e eu vou fazer uma seleção do mesmo tamanho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou tentar fazer um thumbnail de cor. Thumbnail de cor é do mesmo jeito que a gente faz... cadê meu... Aqui. Do mesmo jeito que a gente faz thumbnail, o thumbnail de cor, ele vai ser... a mesma ideia... É esse verde aqui mesmo? Só que sem muito detalhe. Não é tão escuro, tá vendo? Olha como é que não é tão escuro assim. Tem um tanto de cinza, tem um tanto de informação. Olha só. Essas nuvens no céu, elas têm um tanto de azul, ó. Então a gente vai colocar um pouquinho mais azul. Ah, antes de eu pintar as nuvens, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem um degradê no céu? Esse degradê no céu, ele é um pouquinho mais verde. Então eu vou pegar e vou tentar pintar essa informação desse degradê que tem no céu antes de eu colocar as nuvens. Eu vou fazer o seguinte, como esse estudo de thumbnail é para gastar 40 minutos num thumbnail só, não vai dar para fazer a demonstração toda aqui. Eu vou fazer principalmente a parte do céu, para a gente ver como é que funciona. Mas olha só. A ideia do estudo é essa aqui, ó. A gente vai construindo a imagem aos pouquinhos. E no que a gente vai construindo a imagem, a gente vai mapeando aonde a gente está usando as cores. Vocês estão vendo que eu não estou usando conta-gotas, né? Eu não estou usando conta-gotas na referência. Eu estou tentando tirar a cor de olho o máximo possível. E nessa de tirar a cor de olho, eu estou aprendendo aonde que esses valores estão dentro da paleta. Ó.
Não é um estudo que precisa 100% de precisão. Eu não vou perder tempo copiando nuvem por nuvem. Eu só quero passar a mesma sensação. É você copiar a pintura inteira em questões de 1 hora mesmo, ó. Mas olha como é que vai ficando mais parecido, ó. Aí, a montanha que tem aqui do lado, ela é mais escura, então dá pra gente puxar um pouquinho mais de tons escuros aqui. E aí tem o braseiro ali, ó. O braseiro aqui na frente. Então, tem esse fogo que tá super marcado. Aqui eu acho que é um pouquinho mais saturado. Dá pra gente puxar um pouquinho mais do verde, ó. Tenta pegar bem essas transições. Não corre com isso aqui. Essa parte do não correr, ela é importante. Tenta o máximo possível encontrar mesmo as cores da referência. E isso vai precisar de um tempo, vai precisar. Esse aqui fica um pouquinho mais para cima, ó. Tem um pouquinho mais de laranja. Ainda são tons escuros. A imagem parece que acontece toda na escala de meio tom. Mas olha como é que a gente vai conseguindo construir a imagem com poucas manchas, ó. Não tô preocupada com detalhe, não tô preocupada com 100% de precisão. Eu só quero entender como é que essa paleta está funcionando. Mesmo o fogo, ele é de um tonal bem baixo. A gente ainda tá no tonal da parte de baixo. A gente ainda tá nos tons escuros, ó. Mas olha como é que fica próximo ali do fogo, ó. Aqui. Não é um amarelo super claro. A gente está trabalhando na casa dos tonais bem escuros. Ó, o escuro aqui. A gente faz o reflexo do fogo, ó. E assim a gente vai construindo a imagem aos poucos. Um estudo desse leva cerca de 1 hora. Ele é muito bom para você entender quais são as cores e quais são os tonais que você usa para reproduzir uma peça. Você vai ter uma noção muito melhor dos tonais que você precisa para fazer uma peça depois que você fizer um estudo desse. O que eu recomendo, deixa eu inclusive mostrar aqui, o que eu fazia era uma tabelinha, e eu fazia vários estudos de thumbnail desse tipo. E quando você preenchia essa tabelinha, você terminava uma semana de estudo. Ó, deixa eu mostrar aqui. Essa tabela nossa aqui é dos preto e branco. Esse preto e branco é um pouquinho mais rápido. Ó, uma tabelinha assim, ó. Referência, a imagem que eu estou estudando. Referência, a imagem que eu estou estudando. Referência, a imagem que eu estou estudando. E aí você fecha a tabelinha. E aí quando você termina, você tem uma semana de estudos. Ó. Então você gasta um pouquinho de tempo em cada um. Não é uma quantidade excessiva. Você consegue fazer numa semana só. É um exercício fantástico para a gente entender como pintar as coisas. Certo? Bora! Sula, boa noite. Como faz para ter vontade de desenhar todo dia? Essa pergunta é complicada. A gente muitas vezes precisa de um pouco de incentivo para conseguir desenhar todo dia, tá? A gente vai começar fazendo na disciplina. Existe um ditado, existe um dizer que ele fala a respeito assim, ó. A sua musa só vai te encontrar enquanto você estiver trabalhando. Quando você começar a trabalhar com isso, você vai ver que não vai ter outra hora que você mais vai querer desenhar do que quando você está trabalhando. Quando você está trabalhando, você quer fazer qualquer coisa menos trabalhar. Então, o que acontece? Se você já estiver fazendo, se você já estiver produzindo, vai ficar muito mais fácil de você continuar produzindo, de você continuar fazendo. Então, compensa um pouquinho com disciplina. Se convence que, ó, vou fazer só os 20 minutinhos do dia. E você vai ver que esses 20 minutinhos vão começar a expandir para ser 1 hora, vão começar a expandir para ser 1 hora e meia. Mas se você se convencer a começar,
a fazer os 20 minutos da disciplina, você vai ver o tanto que fica mais fácil de manter esse hábito depois. Então, no início, não é muito vontade. A gente não fica com vontade de desenhar. Mentira, até fica assim, mas é mais incomum, né? Se a gente depender da vontade para desenhar, que a gente não faz todo dia. Então, a parte do todo dia precisa ser feita na disciplina. Um dos macetes que eu uso, um dos macetes que eu gosto de comentar pro pessoal é o seguinte: quando você não tá com muita vontade de desenhar, naqueles dias que a gente não tá se sentindo super criativo, usa esses dias para fazer os estudos que são mais braçais, tipo os estudos de cópia. Eu vivo comentando aqui dos estudos de cópia, sabe? De fazer pintura de observação, de fazer cópia de foto, de fazer, sabe? Estudo mesmo. Então, aproveita esses dias para fazer esses estudos. Eles são dias fantásticos para a gente não se preocupar com essas coisas e a gente ainda manter o hábito de desenhar. Certo? Mas não tem, infelizmente, não tem muito macete, não. É na base da disciplina mesmo. A gente faz porque a gente precisa. São bons hábitos. Se a gente quer desenhar bem, são bons hábitos que a gente precisa manter. E quando você estiver trabalhando, você vai ter que desenhar todo dia. Então é bom você já estar acostumado com esse hábito de desenhar todo dia, porque quando chegar ao trabalho, vai precisar que a gente não dependa de inspiração para desenhar. A Sula tá usando o laço pra pintar. Isso. Ela tá selecionando a área e pintando, gente. Sula. Um outro incentivo, Sula, é ser pago. Ser pago ajuda bastante. Ser pago ajuda. Sula, eu desenho já tem muito tempo. Acredito que eu desenho até muito bem corpos, mas eu tenho muita dificuldade com expressões faciais. Sinto que muito disso vem de eu ser autista e não reparar nas expressões faciais dos outros. E mesmo estudando muito, pegando referências para estudar, eu acabo não conseguindo transmitir muito bem isso nos meus trabalhos. Você tem alguma dica de estudo que eu poderia fazer para tentar aperfeiçoar? Olha, quem faz expressão muito bem é o pessoal dos quadrinhos, o pessoal do cartoon. Então, se você quiser ir mais no cartoon, talvez você consiga pegar algumas dicas de expressões interessantes. Não sei se tem muita outra dica que não seja isso, não. Uma das pessoas que eu costumo citar de referência, o Twitter tá bloqueado. Uma das pessoas que eu costumo citar de referência é a Amy Thompson. Tem no Ela tem um Instagram Insta. dela, Ela tem ela tem Insta. no Ela Instagram tem. também. Nesse Instagram dela tem umas tabelas de expressões que ela fez para os personagens do Spider-Verso. E são tabelas de expressões fantásticas. Então eu super recomendo pegar esse tipo de coisa e copiar, sabe? Coisas que nem boca. Boca aberta é muito complexo de desenhar. Boca é uma coisa super difícil de você entender como é que é a estrutura. Então vai precisar desenhar de referência de pessoas de verdade, gente de boca aberta, gente fazendo expressão, gente sorrindo, gente gritando, gente rangindo o dente, gente rugindo, sabe? Vai precisar fazer esses estudos de referência de pessoa de verdade e faz os estudos de como outros artistas simplificam isso também, que vai ajudar bastante, tá? Mas pega a referência de outros artistas além das referências de foto. Vai ajudar a como simplificar essa como é que eu falo isso? Simplificar essa tarefa, simplificar essa função, né? Que é complicadinho desenhar a expressão. A gente pratica muito desenhar o rosto neutro, né? Quando a gente começa a mexer com expressão, a gente se quebra todo. O que mais? Eu vou mandar o link também daquela página de expressão da Lacadaisy. Ah, perfeito. Aquele tutorial é fantástico. Uhum. Os dois links estão no chat, pessoal. Mais pra cima ali tá o do Spider-Verse da Amy Thompson e abaixo tá o da Lacadaisy. Perfeito. Boa noite, Sula. Gostaria de uma recomendação sua para pincel de textura. Agradeço desde já. Uh, Linda! olha só, no meus bios das mídias sociais tem o link dos meus pincéis do Clip Studio. Dá uma olhadinha que todos os meus pincéis de textura estão lá. Meus pincéis não estão atrás de um paywall. Então, se você quiser só dar uma experimentada nos meus pincéis de textura, eu super recomendo. Assim, ó. A gente já fez algumas lives falando a respeito de pincel, inclusive a live que eu tava preparando as coisas pro Clip Studio.
sabe? Mas, ah, deixa eu fazer uma tabelinha rapidinha aqui. Tem alguns pincéis de textura que eu uso bastante, tá? Um desses é o casca de árvore, que é esse aqui. Ó, ele tem duas versões, ele tem o casca de árvore, ele tem a casca de árvore com ruído. São dois pincéis que eu uso bastante. Outro pincel que eu uso bastante é esse Painter Liogé. Ele tem uma textura que eu gosto bastante para pintar cabelo. E um importantíssimo para mim é a esponjinha, Fat Foam Sponge, esse aqui, ó. Então aqui estão a maioria dos meus pincéis de textura resumidos, sabe? Os pincéis que eu uso para pintar textura são basicamente esse aqui com alguns outros intercalados. Dá uma experimentadinha, brinca com eles, vê o que você curte, mas meus pincéis estão disponíveis para baixar. Bom dia, Sula. E dublador oficial do chat. Esse eu gostei, obrigada. Dubladora do chat ficou ótimo. Gostaria de perguntar o que você faria para melhorar ou estudar mais para sua arte. Pergunta interessante. Eu estou estudando nesse momento. Eu estou um pouco insatisfeita da forma como eu estou fazendo rostinhos. Então eu estou estudando desenhar rostos de novo. Eu estou estudando proporção, eu estou estudando render. Então o que eu faço? Deixa eu mostrar para vocês aqui, inclusive. Eu vou pegar uma referência e eu vou pegar essa referência e vou tentar copiar. Eu falo muito para vocês aqui da importância da cópia, sabe? E eu acho que vocês não entendem o tanto que isso é uma ferramenta importante. Então, olha só, eu peguei essa aqui, e essa aqui é uma cópia da Emilênia. Ela é uma artista que eu posso jogar o Insta dela no chat. Só um instantinho. Deixa eu só pegar o link aqui. Pera aí, pera nós. Aqui. Aqui. É essa artista aqui, ó. Eu estou absolutamente apaixonada nos rostinhos que ela faz. Então eu tenho feito estudos. Ah, eu não tô logada no Twitch. Lá eu vou te passar no DM, manda o link pra mim, por favor. Tá bom. Esse link aqui, ó. E aí eu peguei e fiz um estudo dela. Aí no que eu fiz o estudo, eu tentei aplicar. Ó, deixa eu mostrar aqui. Faço o estudo, tenta aplicar. Não ficou exatamente como eu queria, mas eu acho que já melhorou em relação ao que eu estava fazendo. E aí eu fiz outro estudo e tentei aplicar. E repete. E aí, depois de fazer todos esses, eu tava fazendo esses aqui hoje, ó. Eu tava tentando mexer um pouquinho na proporção dos meus rostinhos e eu acho que eles estão ficando mais estruturados. Então, é bem esse processo. Faz a cópia, tenta aplicar. Faz a cópia, faz um de imaginação. Faz a cópia, faz um de imaginação. E você vai ver que o resultado começa a aparecer. Então, essa é uma das principais rotinas de estudos que eu tenho. Não tem muito segredo além disso, não, sabe? Que bonito. Obrigado. Perguntaram se tu tava pintando no mesmo lugar que tu fez a base. Eu não Sim, entendi se é a base das flats ou a base do fundo, mas sim, ela tá só selecionando e pintando, gente. eu tô pintando direto no layer da flat, ó. Eu vou fazer uma base zona e vou pintar por cima. Ah, tem que dar uma consertadinha nessa beiradinha aqui. Já faço isso. Mesmo quem é profissional de muito tempo faz desenho de cópia, então? Sim. Sim. Cópia é tipo o básico do básico, galera. Você quer. Eu tô estudando pintura a óleo, eu tô estudando coisa no tradicional, eu tô estudando jeito de desenhar rosto, eu tô fazendo cópia, sabe? Não tem jeito melhor de você analisar o que você tá vendo do que você sentar e fazer uma boa cópia. Boa noite, Sula. Você acha que para ter um bom networking é importante conseguir trabalho na indústria? Ou basta o trabalho do artista ser bom e mandar portfólio para recruiters? Vamos Basta lá. o trabalho ser bom. Isso eu posso te dizer. Basta o trabalho ser bom. Você consegue pular muitas das posições iniciais tendo um trabalho que mostra que o trabalho é bom, sabe? Mas, quando a gente fala para você pular essas etapas iniciais, tem que ser bom mesmo, galera. Não é bom mais ou menos, não. Tem que ser bom de verdade.
Mas se você conseguir produzir num nível alto, se você conseguir produzir num nível legal, você pode mandar direto pro recruiter sem problema nenhum. Eles não precisam saber de onde você veio, de onde você surgiu. Eles precisam ver que seu trabalho é bom e que você consegue produzir consistentemente. Basicamente é isso. E em evento é legal também, né? Sim. Fazer networking Ah, é bom. Não é que eu estou desincentivando a fazer networking. Mas o que você precisa para ser contratado é um bom portfólio. É basicamente isso. Ir nos eventos é muito bom para você conhecer as pessoas, para você começar a pegar feedback, para você saber o que está faltando no seu portfólio. Por que seu portfólio não foi selecionado ainda? Essa é uma das perguntas que você vai conseguir responder tendo um bom feedback no portfólio. E aí você consegue trabalhar nisso, sacou? Então, ir nos eventos, falar com as pessoas, pegar feedback é tudo muito bom. Mas conheço pessoas que pularam a etapa toda e foram direto para ser contratado. É isso. Só precisa ser consistente o suficiente. Só que, tô dizendo, o nível é alto. Não é brincadeira esse tipo de comentário, sabe? alguém perguntou se vai em algum evento. Eu acho que esse ano tu não vai em mais nenhum, né? Não, esse ano eu não devo ir mais nenhum, não. Mas, ano que vem a gente volta. Eu aviso. Quando eu for nos eventos, eu aviso aqui. Pode deixar. Sula, queria ficar melhor em desenhar cenários e paisagem, mas não sei nada. Sou uma pessoa que só pinta figuras, praticamente. Tem alguma magia pra isso? A gente tem algumas lives lá no canal do YouTube arquivadas direitinho sobre pintando cenários do estúdio Ghibli. Dá uma olhadinha nessas lives, que elas são uma excelente introdução de como começar a pintar cenário. Tem algumas que a gente fez estudo, pintando cenário, pintando pedra, pintando, sabe? Dá uma olhadinha nessas lives, que vai ajudar. O que você precisa é começar a pintar mesmo. Pintar cenário é um pouco diferente de pintar personagem. Então o que acontece é que quando você começa a pintar cenário, não dá tão certo quanto a gente esperaria. Não dá tão certo quanto a gente gostaria, sabe? Então, não tenha medo de. Oh, credo, o que, que eu fico com esse amarelo? É... Não, é esse amarelo aqui mesmo. Não tenha medo de fazer os estudos de cópia, que eles vão te ajudar a orientar. O trabalho de construção de textura, o trabalho de construção de shapes é todo muito diferente do que você está acostumado com o personagem. Então usa bastante referência nesse início. E dá uma olhadinha nas lives, que vai ajudar com isso também, certo? Boa noite, Sula. Então, toda vez que eu vou parar para desenhar algo, acabo ficando muito ansioso e desistindo de desenhar. Como alguém que já trabalhou com algumas empresas grandes, isso tem me atrapalhado bastante. Queria saber se você já sentiu assim e se sim, como fez para sair desse ciclo. Gente, se a ansiedade está devorando a gente, procure ajuda, tá? Se a ansiedade está fora de controle, procure ajuda. Fala com um psicólogo, fala com um psiquiatra. Às vezes, tomar medicação vai te dar um alívio muito grande. Às vezes, fazer terapia vai te dar um alívio muito grande. Então, se você está realmente se sentindo travado por causa de depressão, por causa de ansiedade, procura ajuda. Não é vergonha, não é uma coisa ruim. Me ajuda pra caramba. Então, o que eu fiz? Eu fiz terapia, ajudou pra caramba. Então, eu super recomendo que vocês procurem esse tipo de auxílio se vocês sentirem que tá travado por causa disso mesmo, sabe? É um alívio muito grande. Você tem uma expressão, tem um negócio chamado disfunção executiva. Disfunção executiva é quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa e você simplesmente não consegue fazer. Você tenta fazer e não dá certo. Você não consegue começar a fazer o que você precisa fazer. E isso deixa trabalho atrasado, faz você parar de estudar, faz você parecer preguiçoso e às vezes é fazer um pouco de terapia e tomar um remédio que isso resolve e some, sabe? Então vai atrás da ajuda, que realmente vai ser um alívio, sabe? Então, se você tá nesse momento, procura ajuda, vai no médico que vai ajudar, certinho? Não tenha medo, não tenha vergonha desse tipo de coisa. A gente performar num nível muito bom exige pra caramba da gente mentalmente, sabe? Então a gente precisa estar mentalmente saudável pra encarar o desafio. A menina sou eu. Eu?
Sula, quanto de postagens por mês você acha que é bom pra manter um Patreon? Olha, não sei. Melhor perguntar para quem vive de Patreon de verdade. Dá uma olhadinha. Você consegue ver quantos posts tem no Patreon das pessoas, mesmo que você não assine. Os posts ficam como trancados. Dá uma olhadinha nos Patreons que são bem-sucedidos e vê quantas vezes eles postam. Mas eu assino muito Patreon que atualiza uma vez por mês, sabe? Que ele vem, tipo, olha, a recompensa do mês tá aqui e vambora, sabe? Então eu não sei se precisa de muito mais do que isso. Mas o que eu recomendo é você olhar Patreons que você considera bem-sucedido e dar uma olhada em como que eles estão fazendo. O que eu Não. mais vejo é uma por mês. É uma por mês mesmo. É a recompensa dos meses e era isso. Falando nisso, eu já devo postar a recompensa de setembro em breve, no Apoia-se. Então, fiquem ligados. Lembrando que no Apoia-se, no Tier VIP, Isso, tem chamada com a Sula. tem o nosso encontrinho mensal pra gente trocar uma ideia. Então, se vocês quiserem vir conversar comigo, lembra que tem o Tier VIP lá. Sula, tem problema fazer tracing de uma foto e mudar ela, tipo pessoas, roupas e objetos? Olha só, problema do tracing volta no problema de sempre. Não fale que foi seu se você fez tracing. Se você pegou o trabalho de alguém, se você o trabalho de alguém inclui fotografia de alguém e deu tracing, aquele trabalho não é 100% seu, ele é baseado no trabalho de alguém. Quando a gente vai fazer tracing de referência, o ideal é que a gente tenha produzido essa referência, você tenha produzido a foto, ou você tenha comprado fotos que são vendidas para essa finalidade, certo? Então, tem problema? Tem um pouquinho. Não diga que as coisas que você fez tracing são suas, sabe? O grande problema disso aí é ético. Mas tem jeitos de você fazer tracing que não vai dar problema. Como, por exemplo, comprando as fotos, como, por exemplo, fazendo sua própria referência. Então, vai fundo. O problema não é o tracing em si, o problema é o crédito, sabe? Boa noite. Vozes. Boa noite, Sula. Como hoje a expressão já foi. Mas é outra pergunta com a mesma dúvida. Ah, Como treinar expressões? Só consigo fazer retrato de gente séria. As referências que acho que sempre um estilo de cartoon e anime, estava procurando algo mais semi-realista. isso. Deixa eu colocar mais um artista nessa tabela. Tem um cara chamado Gil Elvgren. Ele é artista de pin-up da década de 60. Ele desenha uns sorrisões e uns biquinhos muito bons. Então, se vocês quiserem procurar coisas do Gil Elvgren para estudar, ele faz pin-up e ele faz umas expressões muito bonitinhas, olha. As expressões que ele faz ficam muito legais. Ele consegue marcar essas linhas de expressão sem deixar o pessoal velho. Ele faz isso muito bem. E ele faz uns sorrisões muito bonitos também, olha. Então, se vocês quiserem procurar as coisas do Gil Elvgren, super recomendo. Gil Elvgren, desse jeito que escreve aqui, ó. Deixa eu botar aí no chat pra vocês. Na verdade, Lau, faz a ponte pra mim. Faço. Esse cara. Tu quer que eu bote só o nome dele? Pode botar seu nome, pro pessoal poder procurar. Artista de pin-up da década de 60, muito bom. Tem mais alguns artistas de pin-up que também têm um trabalho de expressão muito bom. Essa época da ilustração trabalhava com expressão muito bem. Então, se vocês quiserem procurar os artistas contemporâneos deles, sabe? Uhum. Uh... Sula, Eita, caguei na luzinha. explica para os leigos a anatomia do braço e como entender o movimento muscular. Sempre fico na dúvida para onde vai cada coisa. Uh! Gente, eu não entendo o suficiente de braço para fazer essa demonstração para vocês. Eu vou recomendar, no entanto, o canal do Antônio Risati no YouTube, que ele tem aulas completinhas de anatomia em português pra galera. Então, procura o canal do Antônio Risati, que você vai conseguir responder essa dúvida. Eu mesmo, eu não tenho como
Toda vez que eu vou. Sabe por que o livro de anatomia que eu mostrei no início? Ele tá aqui porque eu nunca consegui decorar braço. É exatamente braço que me dá problema. Clavícula até vai, saca? Torso até vai, mas o braço. Então vai atrás do canal do Antônio Risati que ele vai dar essa informação pra vocês. E obrigada pelo sub. Foi um tiro. Foi um tia? Ah, tá. Foi um tia. Obrigado pelo tia. Oi, Sula. Eu tô com um leve problema em que... Como eu sempre desenhei estilo anime minha vida toda e deixei a estilização tomar conta de mim, de realmente aprender algo mais realista, até aí sem problemas, mas recentemente tenho tentado fazer algo mais semi-realista, mas sinto muita dificuldade em desenhar pessoas reais, por exemplo. Uhum. Queria saber como estudar para aprender a desenhar pessoas reais. Muita cópia, muita medição, tá? Para você sair do estilizado, você precisa começar a ver o que você tá estilizando. Onde que o olho tá grande, onde que a boca tá pequena, se o nariz tá no lugar correto. Então o que você precisa fazer é medir bem onde é que você tá colocando as coisas. É basicamente o que eu tava fazendo nos meus estudos de rosto que eu mostrei quando a gente tava falando a respeito dos estudos, sabe? Então o que você precisa fazer é medir mais. Os olhos ficam menores, o nariz vai ficar maior, a boca vai ficar bem maior, sabe? Vai ter mais volume no queixo, vai ter mais espaço no queixo no geral. Então, medir mais, usar mais referência, desenhar com mais calma. Se você conseguir fazer um curso de retrato, pode te ajudar também com isso. Tem alguns cursos de retrato por aí que são muito bons, tá? Eu gosto muito do curso de retrato da Plein Air Studio, ele é legal. Tem o da Cozinha da Pintura, que é muito bom também. São escolas de pintura em São Paulo, mas que eles têm coisa online também. Se vocês tiverem grana para fazer um curso em inglês, tem o Watts Atelier. O Watts Atelier também tem uns cursos de retrato e uns cursos de desenho que vai fazer você desenhar realista de um jeito que não tem como escapar. É muito bom, sabe? Então, se você quiser pegar um desses roteiros de estudo para você começar a sair um pouquinho do estilizado, pode te ajudar, viu? Mas o que você vai fazer é desenhar mais de referência, prestar muita atenção nas proporções. A coisa do estilizado é basicamente proporção. E vai ser esquisito, vai sair umas coisas muito esquisitas nesse meio processo. Não deixa isso te desanimar. Calma que você vai conseguir fazer mais realista. Só tem que praticar. Mestre Sula e voz do oráculo. Estou começando agora nas artes digitais. Queria comprar uma mesa digitalizadora com tela. Você tem Aham! alguma dica? Eu tenho uma One by Wacom, que não consigo baixar o drive no meu computador. Tenho medo de quando for comprar, não funcione também. Por que será que você não consegue baixar o driver? Que esquisito. Olha só, as coisas da Wacom são muito boas, mas eu acho que as tablets de tela delas são muito caras. Dito isso, o que eu uso é uma Wacom, eu uso uma Cintiq. É muito boa, muito cara. Custou o preço de um carro esse negócio. Mas ela é muito boa. O que eu recomendo, a que eu usei pessoalmente, que eu gostei muito, foi a da XP Pen. A Artis Pro, a Artis Pro 2, eu acho que é o nome. É a de 16 polegadas. Eu gostei pra caramba do que eu usei. O pessoal, os meus amigos, também gostam muito das tablets da Ruyon. Sabe? Também falam muito bem. A sua Ruyon, né, Lau? Uhum. Pois é, o É uma pessoal, tabas. o pessoal gosta bastante das tablets da Ruyon também. Então eu acho que entre essas duas marcas você tá bem servido. Não precisa ser o Wacom, de verdade. Eu recomendo pegar os modelos Pro, as telas são melhores, sabe? E é isso, vai fundo. Pega alguma coisa que cabe no seu bolso e divirta-se. O lance do driver não era pra estar dando problema pra baixar o driver, não. Muito esquisito esse lance do driver da Wacom ter dado problema, porque o driver da Wacom era pra ser de boa, sabe? Tem que ver o que tá causando que você não tá conseguindo instalar o driver. Ahn, Sula,
Gostaria de saber como lidar com a explosão de ideias que surge na cabeça quando já está fazendo desenho. Tenho mil ideias quando estou desenhando algo, mas elas não saem para o papel. Sim, quando você está desenhando algo, igual eu comentei hoje mais cedo, quando você está trabalhando, quando você está fazendo uma coisa que você devia estar fazendo e não é o que você queria estar fazendo, é quando você mais quer desenhar. Esse é o momento que a gente mais tem ideia, mais, sabe, mais parece que a gente quer desenhar o mundo, sabe? O que eu recomendo é rouba um tempinho pra você. Tem coisas do tipo que sempre me ajudaram. Que coisa do tipo assim, ó, eu faço aquecimento. Então, nesses aquecimentos, essa primeira hora do dia, ela é sempre minha. Então, eu faço thumbnail, eu faço sketch, eu faço estudo, eu faço coisas pra mim, eu faço coisas que eu quero desenhar. Quando eu trabalhava em estúdio de publicidade, não conto isso pro chefe. Apesar do que tem mais de 10 anos que eu não trabalho lá, mas não conto isso pro chefe. O que eu fazia é que debaixo do teclado eu tinha um bloquinho de desenho escondido. E quando eu enchia o saco de trabalhar, eu levantava o teclado e eu desenhava no meu bloquinho de desenho. Então eu fazia thumbnail, eu fazia o planejamento do que eu ia desenhar quando eu saísse do trabalho. Então, o que eu gosto de fazer enquanto eu estou fazendo outras coisas é fazer essa parte do planejamento, porque o planejamento deixa a ideia viva na cabeça. Ele deixa a gente bem. Ele deixa a gente bem ciente do que a gente quer fazer e facilita para na hora que a gente for sentar e a gente tiver tempo de fazer nossas coisas, parte do trabalho já está realizado. Então tenta fazer essa parte do planejamento, sabe? Separa um tempinho para você, faz uns thumbnails, anota umas coisas, anota umas ideias e vê se isso ajuda quando você tiver tempo para sentar para desenhar. Porque assim, anotar essas coisas é um dos macetes que ajuda bastante, sabe? Às vezes tu tá lendo aquela fic neutra e pensa, isso daria um bom desenho. Isso daria um bom desenho. Mas não fui eu que disse isso. Sula, boa noite. Tenho começado um projeto com personagens que faço desde 2022. Quando comecei a jogar RPG com os meus amigos. Notei de uns tempos pra cá que tô com dificuldade de reconhecer os personagens na hora de desenhar. Admito que passei uns meses sem conseguir desenhar nada esse ano inteiro. Sinto que desaprendi a desenhar o que desenhava todos os dias. E agora tá meio nítido. Tem alguma dica do que fazer? Olha, não sei se tem muita coisa o que fazer que não seja só volta a desenhar. Desenhar é um tanto de prática, desenhar é um tanto de um tanto de mão na massa, sabe? Eu costumo comparar desenhar com andar de bicicleta. Se você passar muitos anos sem andar de bicicleta e você voltar a andar de bicicleta, você vai ter aquele momento de estranheza que a bicicleta não vai fazer sentido. Mas a partir do momento que você tenta um pouquinho, a coisa volta pro lugar, sabe? Então, você tá destreinado, você tá desaquecido. Começa a desenhar, começa a fazer a sua rotina de estudos de novo, começa a fazer o que você fazia antes, que você vai ver que rapidinho volta. Mas precisa da prática de novo, precisa aquecer, precisa produzir um pouquinho mais. Certo? Então bora desenhar que essa sensação vai passar. Hum... Boa noite, Sula. Tem um tipo de anatomia que eu vejo em alguns artistas usarem, que é bem simplificada, mas muito expressiva, com vários músculos virando às vezes uma linha ou poucos volumes bem iluminados. Uhum. Vejo bastante em card games japoneses. Como posso estudar esse tipo de anatomia? Eu preciso estudar mais uma clássica primeiro? Olha, os artistas japoneses que eu conheço, no geral, eles têm os fundamentos absurdamente bons. Eles são extremamente disciplinados em estudar fundamentos. Então, me dá a sensação, por causa desse treino deles de fundamentos, me dá a sensação que sim, para a gente conseguir chegar no resultado que eles têm, precisa do fundamento igual eles teriam, sabe? Mas não sei o tanto que isso é verdade. Fazer os estudos, fazer os estudos, igual eu estava comentando, os estudos de cópia, pode ajudar bastante, sabe? Mas sem o conhecimento do que você está simplificando, você vai sempre ter a sensação de que está faltando informação no seu desenho. A gente não estuda só o simplificado. Pensa aqui comigo, vê se isso aqui faz sentido. Quando a gente está estudando simplificado, as pessoas que estão simplificando, elas pegaram parte da informação e jogaram fora. Elas pegaram parte da informação e simplificaram.
né? Então essa informação não chega na pintura final. Às vezes, quando você está estudando só na pintura simplificada, a informação que você está procurando é exatamente a informação que deixaram de fora na simplificação que você está usando para estudar. E isso é uma coisa que pode causar problema. Então, estudar o acadêmico, estudar o real, sabe, vai te dar acesso a toda a informação que você precisa. Para na hora que você for fazer a sua simplificação, você ter acesso a toda a informação e poder escolher o que fica de fora e o que fica dentro do desenho, sacou? Então é por isso a importância de estudar o real, por isso a importância de estudar o acadêmico, sabe? Eu já tinha falado a respeito disso aqui, mas faz tempo que eu não falo a respeito. Faz tempo que eu não faço esse discurso aqui. Então, olha só. Eu sei que as pessoas têm. Existe uma certa aversão ao estilo realista. A coisa do precisa fazer realismo. Então, não encare estudar fundamento como estudar realismo. Não é isso que você está estudando. O realismo é uma disciplina que ela tem as próprias necessidades, ela tem os próprios trejeitos, ela tem a própria direção de arte. O que você está estudando é muito mais um estilo acadêmico. Esse acadêmico tem a informação que você precisa para você ir para o estilo que você quer. Sacou? Você não está estudando realismo, você está estudando o acadêmico. Isso ajuda demais a separar essa parte do estou fazendo realismo obrigado. Não, você não está fazendo realismo, você está fazendo acadêmico para estudar. É isso. Certo? Bora estudar. Bora não fugir dos fundamentos. Sim, só tá ao vivo aqui na Twitch. Oi, Sula. Uns aninhos atrás, um professor de computação gráfica mostrou um diagrama de cromaticidade, que é assimétrico, para falar sobre combinações lineares e cores complementares. Ele comentou sobre a cor que está mais acima não ter muitas combinações por estar muito longe das vizinhas, e do que seria o centro. Isso é um problema real para quem trabalha com arte ou é somente teórico? Faria sentido usar esse diagrama para estudar cor ao invés do círculo? Olha só. Eu acho que eu sei que diagrama é esse. Ele é uma forma muito boa de ilustrar as limitações das cores. Você não precisa estudar por esse diagrama, até porque os programas de pintura não vão te dar o círculo cromático para você. Eles não vão te dar esse diagrama para você pintar. Você tem que aprender a navegar o círculo cromático. Você tem que aprender a navegar esse sistema aqui, ó. Isso aqui no digital pra gente é equivalente à mistura de cor. Você tem que aprender a misturar a cor do jeito que o programa te mostra, sabe? Então, a gente meio que tem que se adaptar ao nosso software. No entanto, é importante entender essas limitações, é importante entender as características das cores para você conseguir resolver problemas que surgirem e para você conseguir prever o comportamento das cores. Então, outros diagramas ajudam com esse tipo de coisa. Uma das coisas que esse diagrama me lembrou é que eu não vou conseguir achar esse diagrama em especial. Mas eu quero colocar Peak Saturation aqui. Pera aí que eu quero mostrar um diagrama para vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui é o blog do James Gurney, aquele cara que escreveu Color and Light. E ele mostra o pico de saturação. O que isso significa? Aonde as cores são mais saturadas, aonde você tem o pico de saturação de cada cor. Então, por exemplo, amarelo é uma cor que ela é mais saturada, mais clara. Vermelho é uma cor que é mais saturado no meio tom. E azul é uma cor que é mais saturado no escuro, em tons escuros, sacou? Então o pico de saturação não é igual. Quando a gente faz o triângulo de cor, aquilo é uma simplificação, porque o triângulo de cor sempre coloca o pico de saturação alinhado com o cinza 50%. Então é importante a gente entender isso aqui, para a gente entender quando a gente estiver lidando com cores nos picos, quando a gente estiver lidando com as pontas da saturação, a gente entender como que aquele triângulo está distorcendo a informação pra gente. Faz um pouco mais de sentido? É muito mais sobre você entender as limitações e as características das cores para poder aplicar isso no seu trabalho depois. Então, não precisa necessariamente pintar com esse diagrama. Você pode usar o diagrama que o programa de pintura te dá, sabe? E para mim, ainda o meu favorito ainda é o triângulo. Mas entender as limitações e entender as simplificações que esses sistemas fazem para você conseguir prever o comportamento das cores na sua pintura. Ela comentou que o diagrama é um bicudinho com verde em cima.
Eu acho que eu sei qual é. Depois link ele pra mim lá no servidor, que eu quero dar uma olhadinha mesmo. Não é Eu aqui, eu pera. vou jogar no Google. Pera aí. É esse aqui, pronto. Ai, ai, que horroroso. Tá. Eu vou te mandar. Pera aí. É um monte de número. Cadê a nossa DM? Aqui. Ah, sim. Ah, não, eu não acredito que eu buguei o. Deu, mandei. Não buga o Clip Studio, não, Sula. Buguei o Clip Tá bom. Studio. Ah, meu Deus do céu. Pera aí que eu vou ter que fechar o Clip Studio aqui, galera. Como assim, cara? O que que você Eu fez? buguei. Se você dá Alt-clique pra você voltar no Alt-tab do Clip Studio, ele buga. Eu não consigo mais usar o Alt-clique, saca? Tá travado no Alt, ó. Que loucura. Se tu apertar o Alt, não Não volta? funciona. Gente. Pera aí, deixa eu ver se voltou. Não, agora não tá funcionando mesmo assim. Agora ele não clica o Alt de novo. Deixa eu só reiniciar o Clip Studio aqui, galera, rapidinho. Pera aí. Vamos. Uma musiquinha de elevador rapidinho. Exato, rapidão, rapidão. É até bom que eu lembro de salvar. Tu, tu, tu. Aproveita e já olha o diagrama que eu mandei aí, Sim, por favor. sim. Ah, vou mandar aqui no chat depois. Ah, eu copiei a imagem, peraí que eu vou copiar o link. Deixa eu ver se voltamos. Não voltamos ainda. Pera aí. Pera aí, pera aí. Obrigado pelo sub, Prati! A cor preferida da Sula é roxo. Caso O vocês Clip não Studio tenham, tem autosave. caso vocês não tenham percebido, Hum. toda a temática do stream é tudo roxinho e não é por causa da Twitch, é porque é minha cor favorita. Bora. Voltemos. É, o, aham. O diagrama de cor que eu tava mostrando é esse aqui, ó. Inclusive, isso aqui que eu tava falando quando eu falei que metade da cor visível, metade do espectro visível de cor é verde. Sabe? O verde é desproporcional dentro do espectro de cor visível. Então, se você organiza a cor que não seja numa faixinha, você organiza ele em outro tipo de gráfico, fica bem claro o tanto que tem mais verde do que tem outras cores. Vermelho, por exemplo, é uma cor bem tímida, tá vendo? Tem mais magenta do que vermelho. Amarelo quase não tem. Amarelo é uma cor bem específica, sabe? Nós. Isso aqui, gente, não é o Lab, tá? Isso aqui é um negócio chamado espaço de cor CIE. Isso aqui, ó. E eu te dei a menor imagem que eu podia te dar. Não, tá tudo bem. Nós da Zoom. Tá tudo bem. E aqui você tá vendo a proporção de que cada cor ocupa dentro desse gráfico. Se vocês começarem a mexer com essa parte mais científica, mais técnica do diagrama de cor, vocês vão achar vários espaços de cor. Vocês vão achar várias análises diferentes. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta interessante. Já que estamos aqui, deixa eu. Aham. Olha que interessante. Isso aqui é uma ferramenta de analisar espaço de cor. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho no desktop aqui. A gente pode vir aqui e pegar. Deixa eu pegar alguma coisa safe. Cadê? Peraí. Pega o Ione. Exato. Nós. Ou o Yasu, pra mudar, né? E aí a gente vai vindo aqui, ó, e a gente vai poder ver, analisar, ó, os espaços de cor. Olha que legal. E dá para fazer isso no browser. Então, ó, adiciona e você vai fazendo a nossa tabelinha, ó. Você vai adicionando as cores relevantes para você. Olha que ele vai fazendo a paleta da cor, a paleta da pintura pra gente, ó. Olha que legal. E aí fica tudo marcadinho para vocês aqui. É uma ferramenta de análise de pintura, sabe? É bem legal. Deixa eu mandar para Lau para ela mandar para vocês. Contrabando hoje tá intenso, galera. Nós.
Por que será que a tua Twitch fica deslogando, né? Porque eu faço stream no YouTube. Se eu Ah, quiser que não isso não pode ser. aconteça, eu tenho que assinar o Streamlabs pra poder logar nos dois ao mesmo tempo. Eu não vou dar dinheiro pra eles. Pelo amor de Deus, cara. Tudo é assinatura hoje em dia. Tudo é assinatura hoje em dia. Isso tá me deixando doida. Tula mãe. Ou eu acho muito engraçado quando te chamam de mãe. Eu uso o Clip Studio numa tablet da Samsung. Quando eu Uhum. estou desenhando, do nada, a cor do meu lápis muda para a cor do fundo, geralmente cinza. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu tô entrando num estado de loucura. É o Color Pick? O que É o deve estar Color Pick. acontecendo? É o Color Pick. Deixa eu testar, que eu não sei se aqui no Clip Studio funciona. Funciona? Não, não funciona, não. Mas é o Color Pick que tá funcionando. Você tá dando Color Pick em alguma coisa sem saber. Vê se você não tem, sem saber, o atalho da sua caneta ligado no Color Pick e você não tá ligado. Sabe? Dá uma olhada nos seus atalhos. Porque pode muito bem ser isso. Pode muito bem ser você tá ativando algum atalho sem saber. E isso realmente deixa a gente doido. Aí é Isso só me desativar o atalho. acontece. Hum, Desculpa. Não, fala. bom, Isso me acontece às vezes de apertar o botão da caneta sem querer. Mas é que exato. no tablet eu acho que não tem botão, né? Na Dependendo do stylus. tablet, tem. Dependendo da Hum. caneta, tem, sabe? Então, porque tem umas atalhos, tipo o iPad tem o atalho do tap na caneta. Então, às vezes você para pra pensar e você faz assim na caneta, você tá ativando o atalho sem saber. Uhum. Pode ser também alguma coisa de touch, né? Pode. Tipo dois dedos, um dedo, alguma coisa assim. Pode ser atalho de touch também. Então, dá uma olhadinha nos seus atalhos, vê o que tá pro Color Pick, porque pode ser isso sim, com certeza. Sula, padroeira dos desenhistas, me ajuda. Tenho muita dificuldade em desenhar personagens com a anatomia certa. Mas quando eu fixo o estudo. Ah, quando eu fiz, tá, é que tá o X. Quando eu fiz o estudo das 7 caixas e meia, não Uhum. consigo misturar esse estudo com desenho de gestual. Me ajuda! Eu não sei se tem jeito fácil de resolver isso. É literalmente tentando. Tem que começar a fazer sentido. O gesto e as caixas realmente não se misturam. Você precisa pegar o que você aprendeu das proporções e da perspectiva da caixa e trazer para o seu desenho de gesto. Lembra que eu estava falando do negócio do estudo de anatomia ser a coisa do ter informações relevantes? O estudo de caixa te dá uma visão muito clara da perspectiva do que você está desenhando. Te dá uma visão muito clara da proporção do que você está desenhando. Agora pega essas informações de proporção e perspectiva e traz para o desenho de gesso. Você não precisa trazer a caixa em si. Você só precisa pegar essas duas informações que você aprendeu no estudo de caixa e trazer para o desenho de gesto. Sacou? É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E muita gente quer fazer e não consegue. Então, continua insistindo. Faz mais estudo, faz mais cópia, esteja presente no que você está desenhando. Esteja prestando atenção no que você está fazendo, que vai ajudar bastante. Mede as coisas. Faz as medições quando você estiver fazendo desenho de gesto. Vai ajudar bastante. Certo? Boa sorte. Esse, infelizmente, não tem macete. Esse tem que fazer na unha até dar certo. Até a gente desenvolver a sensibilidade para dar certo, sabe? Querida Sula, comecei a desenhar no digital recentemente e tô indo até que bem, gostando bastante dos meus trabalhos. E aí? Tenho muita dificuldade para pintar. Eu faço a blocagem de cor, mas não sei como pintar o resto. Tem alguma dica? Dá uma olhadinha em vídeo de processo de outros artistas para você ver como que eles fazem essa parte do render, sabe? Tem vários jeitos diferentes de fazer, tem vários jeitos diferentes de resolver esse problema. Veja qual que funciona para você. Um dos exercícios que eu peço pro pessoal fazer na mentoria é um exercício chamado Influence Map. O Influence Map, ele é um mapa de artistas que você gostaria de ter o trabalho parecido. Ele é muito bom para me orientar a como que eu vou te dar feedback, para onde que eu vou tentar puxar seu trabalho, sabe? E ele serve também para você começar a ver quais são os artistas, qual a técnica que te agrada esteticamente. Qual é a técnica que você gostaria de seguir
enquanto você tá pintando, sabe? Então, tenta fazer o exercício do Influence Map e vai atrás desses artistas que apareceram no seu Influence Map, vê se eles têm vídeo de processo, vê se eles vendem alguma coisa no Gumroad, porque vai ajudar demais em como que você chega no resultado que você quer dentro dentro da pintura, sabe? Pera. Momento de tensão aqui enquanto eu pinto, pera aí. Meu cérebro não tá querendo ser multitarefa hoje, tá difícil. Não dá pra pintar e falar ao mesmo tempo. Tá difícil pintar e falar ao mesmo tempo. Eu tô parando de pintar pra responder as perguntas, sabe? Mas vai atrás do processo de pintura, sabe? A gente tem aqui no canal, se você quiser ver como é que eu faço, antes de fazer a Sailor Moon, eu fiz uma pintura da Pérola. São quase 10 lives, se não forem 10 inteiras, em que eu fiz o processo de pintura da Pérola inteira, sabe? Não é meu trabalho mais polido, eu terminei ele cedo pra gente não ficar fazendo 20 lives, mas dá uma ideia muito boa de como eu renderizo. Então, se você quiser dar uma olhada no meu processo, dá uma olhada no vídeo da Pérola, sabe? Ele vai ajudar. Mas é basicamente isso. Não tem muito jeito de você responder essa pergunta que não seja ir pesquisar outros processos e ver como outros artistas fazem. Essa parte da blocagem, que bom que ela já tá funcionando. E aí você vai ver que tem 1 milhão de jeitos de resolver isso. Tem gente que vai pintar direto na cor, tem gente que vai pintar no preto e branco, tem gente que vai pintar com colorização, tem gente que vai pintar com modo de camada, tem gente que vai pintar usando o modo de camada depois, tem gente que vai pintar com gradient map, tem 1 milhão de jeitos de fazer. Então dá uma olhada nos artistas que você curte, como é que eles fazem, e tenta entender a técnica pra você, que eu acho que é o melhor jeito de você começar a responder essa pergunta. Tem também o vídeo que tu pinta o Ito, que é um outro jeito Sim, de renderizar. que é um outro jeito de renderizar. Uhum. Lembrando que todas as lives ficam também no arquivo de lives no Discord. E aí fica um pouquinho mais fácil de achar elas do que no meio dos cortes. E nós ainda estamos tentando fazer uma playlist. A gente vai fazer uma playlist mais organizadinha e vamos fazer isso tudo direitinho pra vocês. Separar por ano, eu acho que é uma boa. Vai ser uma boa mesmo. Boa noite, Sula. Tenho dificuldade em imaginar a perspectiva de objetos mais arredondados, tipo pernas e braços e tal. Às vezes, em imaginar a perspectiva desses objetos no geral. Alguma dica? Amo suas lives. Obrigado. Eu fico feliz que é útil. Olha só, uma das dicas que dá pra gente fazer é você começar a pensar nisso como formas mais simples. Então, você vai pensar no braço, pensa como um cilindro, sabe? Pensa como uma forma que é mais fácil de você entender a anatomia, sabe? E aí é o seguinte, um dos exercícios que me passaram dessa coisa de entender perspectiva de formas arredondadas foi o seguinte. Esse pensamento ele é um pouquinho abstrato. Então segura minha mão aqui que eu vou tentar fazer sentido disso aqui. Olha só, se a gente tem um cubo, tá? A gente tem um cubinho aqui direitinho. Imagina que esse cubo a gente tem planos. Então a gente tem, por exemplo, olha esses planos aqui que eles são paralelos entre si. Ó, a gente tem esse aqui, a gente tem esses planos aqui que são paralelos entre si. Ó. E a gente tem esses planos aqui que são paralelos entre si. Isso. Quando a gente está desenhando, seria muito bom que você conseguisse entender que cada vez que a gente muda a direção da linha, a gente mudou de plano. Então a gente está desenhando um cubo, a gente está desenhando vermelho, 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 muda para o azul, muda para o verde. Toda vez que a gente faz uma quebra na linha, a gente está mudando de plano. Então, abstrai esse pensamento e começa a pensar nisso aqui. Se a gente tem uma xícara, não é porque essa xícara não tem as quinas que a gente não tem diferença de plano. Então me ensinaram a pensar nisso aqui desse jeito. Olha só. Se a gente tem esse plano aqui, ó. A gente tem. Peraí. A gente tem esse plano aqui. Deixa eu fazer igual ao do cubo para ficar mais fácil. A gente tem esse plano aqui. A gente tem
o plano vermelho, né? A gente tem aqui o vermelho, e aí a gente tem o vermelho aqui e o vermelho aqui, ó. E aí a gente tem o azul. Ficou desproporcional, mas acho que vai dar para pegar a ideia. Então é como se a gente estivesse separando a parte da frente e a parte de trás. Então, se você vai pensar nisso aqui como plano, olha só, a gente está vindo do plano do lado e a gente, quando a gente muda para cá, a gente mudou de plano do mesmo jeito. Então, a gente não tem o gatilho da troca de plano. Mas se a gente fosse simplificar isso aqui numa forma mais arredondada, uma forma mais quadrada, a gente poderia fazer a xícara desse jeito. E aí a gente chegou na mesma divisão de planos. Sacou? Então, você vai pensar, e eu quero que você comece a imaginar o que é frente, o que é lado, o que é parte de trás de cada um desses objetos. E vai começar a fazer mais sentido. Para de pensar neles como só uma coisa redonda. Para de pensar nessa parte redonda como um plano só. Ela não é um plano só, elas são vários planos. Então, olha só, se a gente começa a pensar nisso aqui como uma forma um pouquinho mais sextavada, olha só, a gente começa a entender que a gente tem lado, a gente tem outro lado, a gente tem parte da frente, a parte de frente, parte de cima, lado, outro lado. Ó, olha como é que fica mais fácil. Agora você está navegando entre planos. Então você começa a pensar nesses objetos redondos como tendo mais planos, como sendo menos redondos. E você vai começar a entender como faz essa perspectiva melhor. Fica muito mais fácil de pensar nisso do que só um objeto redondo. Você imagina que um objeto redondo, na verdade, ele é um objeto que tem mais quinas. Então, se a gente fosse fazer uma simplificação aqui de 8 lados, de 10 lados, de 12 lados, a gente conseguiria fazer uma transição mais suave. Mas a única coisa que a gente está fazendo é colocando mais planos. Então, se a gente pensar nisso com menos planos, a gente consegue fazer a perspectiva de um jeito que fica mais simples. Certo? Eu sei que esse jeito de pensar é super abstrato, mas eu espero que ajude a botar um pouquinho de ordem na cabeça. A encarar um pouquinho melhor esses objetos redondos como objetos de perspectiva. Certo? Nós. Uhum. São 9:08. Eu tenho a última pergunta que eu peguei. E eu vou abrir para mais minhas. Esperem eu terminar de falar, por favor. Dessa vez, né? Já que no início. Será que eu terminar de falar? Queridos fofos, segurem o si. Eu vou ler a pergunta e aí vai poder mandar, tá? Vamos lá, com carinho. Tula, como posso ter mais ideias para personagens em fundo branco? Parece que é mais intuitivo pintar algo quando se tem um contexto. Então, em fundo branco, sinto que estou sempre pintando a mesma coisa. Olha só, pergunta interessante. No geral, é mais intuitivo pintar com contexto, sim. É uma das principais dicas que eu recebi quando eu comecei a pintar. Coloque contexto nas coisas. Coloque. é, 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 Antes de você começar a pintar o personagem, você vê que aqui na própria Sailor Moon eu pintei o fundo antes de começar a fazer qualquer coisa, sabe? Então, sim, coloque contexto. É muito bom, ajuda pra caramba na pintura. Dito isso, tem alguns artistas que conseguem fazer as coisas no fundo branco e ficar com um resultado muito bom. Um dos artistas que me vem à cabeça é o Hinotuna. O Hinotuna tem uma grande coleção de personagens que ele pinta no fundo branco e ele tem um portfólio fantástico, sabe? Então, você pode usar um pouquinho mais de referência. Mas eu pintaria com contexto, eu faria uma manchinha no fundo, eu pintaria no fundo cinza e aí eu trocaria para o fundo branco depois que estivesse pronto. Para mim, a parte do fundo cinza me ajuda muito a entender se é o que eu tô pintando tá claro, se o que eu tô pintando tá escuro, se o meu controle de contraste tá bom, tá ruim. Então eu pinto no fundo cinza e aí eu trago pro fundo branco depois. É uma possibilidade. Certo? Mas pintar com contexto não é uma coisa ruim, não. É uma coisa boa. Sula, Oi. como pintar barba rala? Quando faço barba grande, faço meio igual ao cabelo. Mas e a barba por fazer? Uhum. Aham, peraí. Deixa eu fazer uma aberração aqui, peraí. Aham, olha só.
Um dos jeitos de fazer a barba, de fazer essa barba por fazer, essa barba que tá novinha ainda, é fazer com um pouquinho de textura. Então vem aqui, ó, e... Pera, deixa eu botar mais escuro ainda. Vem aqui e trabalha com uma texturinha no formato da barba, ó. Esse é um dos jeitos de fazer a barba por fazer, só colocar a textura. E aí você pode experimentar com outras texturas diferentes. Então, lembra da esponjinha que eu falei um pouquinho mais cedo? A esponjinha é um dos jeitos muito bons de fazer essas barbas por fazer. Às vezes, combinar as duas coisas. Ó, mas um pincelzinho de textura aqui vai fazer milagre. Olha só que massa. A gente vem aqui e dá aquela limitada, ó, para ficar só no lugar correto, tira a textura do lábio e temos uma barba decente por fazer. Então, vai ser muito pincel de textura. Como você vai fazer esse pincel de textura vai depender de você, quão denso você vai querer isso vai depender do seu design também. Mas é por aqui, viu? Ó, nós. Falaram pra eu fazer a barba na celulite. Ela tá sem render, por isso que não vou fazer. Mas da próxima vez nós faz. Sula, será que só azular a pele ajuda? Azular a pele ajuda também. Deixar mais cinza, na verdade. Não precisa necessariamente ser mais azul. Fica mais acinzentado, sabe? Por causa da raiz do cabelo, né? Crescendo. Então é acinzentar. Tem gente que vai fazer, só que eu acho que só acinzentar dá aquela sensação de que é uma barba estilizada. Não necessariamente a barba por fazer, sabe? Me dá. Normalmente é essa leitura que eu faço. Mas funciona também. Sula, como escolher a thumbnail? Como saber que essa é a ideal? Vejo vários artistas que postam o processo e muitas vezes, unanimemente, alguma thumbnail que todos gostam não foi Não é escolhida. escolhida. Uhum. O que define a correta? Não existe resposta para essa pergunta. Existem ponteiros, mas não existe resposta correta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está trabalhando com arte, a gente lida com subjetividade. E no que a gente lida com subjetividade, a gente está lidando, por exemplo, com o que esse personagem passa pro público. O que você precisa vender com esse personagem. Lembra que quando você está lidando com uma coisa como Splash, por exemplo, você está usando isso para vender skin. Então você está vendendo o que o pessoal chama da fantasia do personagem. Você está vendendo essa imagem idealizada do que o personagem é. Então, o thumbnail escolhido, ele é escolhido por alguns motivos. Ele é escolhido porque é o que melhor vende essa imagem idealizada do personagem, essa fantasia de que você é aquele personagem enquanto você está jogando. Ele é escolhido por não ser tão parecido com as outras imagens que vieram imediatamente antes, e para você criar uma variedade, para você não confundir uma imagem com a outra. Ele é escolhido por causa da forma como a leitura funciona, se é o que melhor lê, se é o que melhor vende a ideia do personagem, sabe? Então, esses fatores são subjetivos. Muitas vezes eu já vi thumbnails muito bons não serem escolhidos porque a composição estava muito parecida com a composição que eles já tinham feito. E é isso, sabe? A composição estava ótima, mas acabou de sair um splash com aquela composição. Então eles não podem usar a mesma composição de novo. Então precisa ir para outra leitura. Sacou? Então, não existe uma coisa que a gente. Não existe uma regra que, tipo, olha, essa aqui é o melhor thumbnail. A ilustração, ela cumpre uma função. Ela tem uma função dentro do pipeline de venda, de produção de um produto. E o que você vai escolher é o thumbnail que melhor serve a essa função. Então você nunca sabe quais são os critérios internos que o pessoal, que a direção de arte está usando para escolher aquele thumbnail. Por isso que a escolha do thumbnail nunca vai na mais óbvia. O pessoal acha o thumbnail legal e aí a gente está escolhendo o thumbnail única e exclusivamente porque ele é legal. E não necessariamente porque ele melhor serve a função que você quer na hora que você está escolhendo o personagem, sacou? Então esse é um dos problemas, essa é uma das problemáticas. Então não tem resposta certa. Tem o que melhor cumpre a função tem o que melhor cumpre a função na hora que você está
escolhendo o thumbnail. E aí, só você sabe qual é a função que você tá tentando cumprir. Sacou? É isso. O diretor de arte também, né, que vai lá e diz, é essa. Aí tu vai eu queria outra. Não é essa aqui. Não é essa, é isso. É bem isso mesmo. Boa noite, Sula. Deusa Sula, peraí. Deusa Sula, desculpa, li. E voz da iluminação. Gostei desse também, obrigada. Sula, como você costuma fazer a separação das camadas na hora de fazer suas artes? Tipo, cor base, luz e sombra, etc. Tem alguma dica pra organizar tudo isso? Olha, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu conheço pessoal que estaria colocando cada cor dessa numa camada diferente. Eu vou fazer o render meio que numa camada só. Então eu vou ter uma camada de cor base, eu vou ter alguns layers de perspectiva atmosférica, vou ter uns layers de efeito e vou ter o layer de sombra. E aí eu vou achatar tudo isso e vou começar a renderizar por cima. Então, minhas camadas é muito. O pensamento é muito pintar em um layer só. Não tem muito. Não tem muita. Eu não gosto de me perder no milhão de layers. Eu já fui de pintar em um milhão de layers e hoje em dia eu acho que é um pouco de. Fica meio burocrático pintar em muito layer, sabe? Mas não significa que pintar em muito layer é errado ou coisa parecida. Se é o jeito que melhor funciona pra você, faz desse jeito. Eu conheço artistas fantásticos que têm o jeito de pintar com camada de efeito que fica fantástico, sabe? Então, faz do jeito que fica confortável pra você, certo? Faz do jeito que faz sentido pra você. Eu acho que essa que é a grande. É o grande pulo do gato. Fala a verdade que tu dá merge em tudo, Sula. Fala a verdade. Eu dou merda em tudo. Sula, sou bem iniciante em ilustração e em desenhos no geral. Comecei algumas semanas. Estava estudando perspectiva e descobri que no clipe tem uma ferramenta chamada régua de perspectiva. Como Sim, iniciante, devo estudar e entender como perspectiva funciona e só depois usar a régua? Ou posso ir usando mesmo sem entender muito de perspectiva? pode ir usando. Vai se quebrar. A régua é muito boa, vai fundo. É literalmente uma régua, sabe? Então, o que ele tá fazendo é botando uma régua pra você. Então, pode usar régua. É tranquilo. Mas, algumas coisas não vão fazer sentido até você estudar perspectiva. Então, não enrola muito pra estudar perspectiva, que vai ajudar bastante. Basicamente é isso. Mas pode usar sem problema. Tá liberadíssimo. Boa noite, Sula. É possível desenvolver um senso estético? Tem dicas? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Sim, é possível desenvolver um senso estético. Meu Deus. Peraí que eu vou fazer um hunt. Segura só, segura aí. Eu falo que eu não consigo pintar e desenhar, então deixa eu olhar pra câmera um instante. Bota tua carinha aí, faz a Pois é, transição nova. deixa eu vir aqui. Tipo, oi, olá, olha só. Existe um negócio, existe uma expressão chamada gatekeeper. Gatekeeper é o porteiro, sabe? Porteiro é a pessoa que guarda a porta. E gatekeepers são chamadas pessoas que guardam as posições de entrada da indústria. Então, um diretor de arte que contrata para você fazer Magic the Gathering, muita gente quer fazer Magic, sabe? Então, os gatekeepers para você fazer Magic são os diretores de arte que contratam para Magic. Faz sentido? O que acontece? Existe essa existe essa mentalidade, existe esse discurso em alguns lugares que fala a respeito de que você precisa desenvolver seu senso estético. Mas eu acho, em minha opinião, meu sal em relação a isso, eu tenho a sensação que as pessoas estão, na verdade, forçando você a desenvolver o mesmo gosto do que elas. É como se você começasse, tipo, você tem que aceitar que esse trabalho é superior. Você tem que aceitar que esse trabalho é melhor do que o outro. Esse é seu senso estético. Então vem enrolado num discurso de que, tipo, quando você vai melhorando, a sua percepção melhora, o seu senso estético melhora. O seu gosto melhora. Saca? E eu não sei se eu concordo 100% com isso. Eu sou uma pessoa que tem gostos específicos, tá? Eu tenho, inclusive, eu fiz um influence map, eu tava falando do exercício de influence map, né? Eu fiz um influence map de coisas que eu quero produzir. E eu quero ver se eu, inclusive, se eu posto um
um textinho sobre isso no Apoia-se esse mês. Então, dá uma olhadinha aqui nesse Influence Map, olha só. Esse é um Influence Map de coisas que eu adoro. Eu adoraria pintar assim. Isso é meu gosto. Isso é um senso estético. Certo? E aí vem uma das peças que eu queria mostrar, ela ficou escondidinha atrás da câmera aqui, é essa peça aqui, ó. Essa peça é uma peça de uma artista chamada Yana Shimmer, e essa é uma peça meio antiga da Yana. Então tem muita gente que falaria que Sula, isso não devia estar aí, porque a Yana não tinha as habilidades todas desenvolvidas, a anatomia dela hoje em dia é melhor, saca? Não importa, eu adoro essa peça, eu sei que a anatomia podia estar melhor, mas eu gosto, essa peça ressoa comigo de um jeito que é difícil de eu explicar. Então, quando a gente começa a falar a respeito de senso estético, que a gente desenvolve o senso estético, o que eu gostaria de falar para vocês é cuidado para a gente não cair nessa falácia que o seu gosto é ruim. Se você gosta de alguma coisa, tem um motivo para você gostar disso, e é isso que você precisa explorar na sua arte. Quando as pessoas vierem com essa ideia de que você precisa gostar mais das coisas que eu gosto, as pessoas estão elas estão impondo o gosto dela em você. Porque aí você começa a ter um gosto melhor, entende? Então, cuidado muito com essa coisa de, tipo, desenvolver senso estético. A gente desenvolve senso estético. Inclusive, o Marco, ele fez uma live fantástica em que ele estava falando a respeito de um blog. Deixa eu pegar esse blog aqui também, que eu gostei muito. É um blog que fala de fotografia, né? E esse blog, o que esse blog faz? Ele faz fórmulas para o pessoal simular filme nas câmeras digitais, sabe? Nas câmeras digitais da Fuji. Então, se você consegue ver diferença entre essas receitas de filme, você já tem um senso estético desenvolvido. Sacou? Então é muito mais começar a prestar atenção nessas nuances. No que, por exemplo, quando eu tava com o meu Influence Map aqui na tela, são artistas diferentes, são peças diferentes. O que amarra essas peças como um grupo? O que amarra essas peças como uma coisa unificada? Por que eu chamo isso no meu Influence Map? Por que isso é uma direção estética que eu quero seguir? Aquelas peças, elas fazem sentido, elas têm uma coesão entre elas, apesar de serem artistas diferentes. E é esse mood que eu gosto. Isso é um senso estético. Certo? Nós. Estamos quase terminando a blocagem de cores. É isso. Faz um pouco mais de sentido? Espero que o Hunt não tenha sido em vão. Mas não deixem as pessoas ditarem o gosto de vocês. Gostem das coisas que vocês gostem. Isso é ser artista. A gente tem que desenvolver o nosso gosto. É isso. Tá aí meu sal. Eu quero ver o que vocês gostam, não o que eu gosto refletido de volta pra mim, sabe? Certo? Vamos lá. Aí. Oi, bora. Tô. Eu faço algumas comics e tenho muita dificuldade em fazer um mesmo personagem em diferentes idades, pois sempre que faço não parece o mesmo personagem. Tem alguma dica pra isso? Isso é uma das coisas que eu tenho dificuldade. Fazer as coisas parecerem criança não é a minha praia. Tem gente que faz isso muito bem. Isso é proporção. Isso é tamanho do rosto dentro da cabeça, sabe? Tem alguns artistas que fazem isso muito bem. Eu vou dar uma recomendada para você olhar o método Loomis, que o método Loomis fala a respeito de desenhar criança. Ele tem o método de desenhar bebê, criança, adolescente e gente adulta, sabe? Então, dá uma olhada, isso é proporção, isso é o jeito de medir as coisas, tamanho do olho, tamanho do nariz, a distância do nariz aqui entre o olho, sabe? É proporção, tem que aprender a navegar isso melhor, certo? Então, dá uma olhadinha no método Loomis que eu acho que vai ajudar. Obrigada pelos dias. Eu acho que tem alguns mangakas que fazem isso muito bem. E tem a ver, tipo, com o tamanho do olho e a distância da testa. Exato. Eu acho muito doido. O rostinho de criança é um pouco mais abaixo na cabeça. Eles têm bem pouquinho queixo, sabe? Então fica um pouquinho mais abaixo. Fica bem com cara de criança mesmo. É bem interessante. Mas não é meu ponto forte, então eu não sei se eu tenho como fazer demonstração a respeito disso. Sula, queria saber como usar livros para estudar.
Tenho dificuldade em estudar por eles, porque geralmente não tem exercícios propriamente ditos e a grande maioria dos que tenho estão em PDF. Como você faz? Olha só, o que você vai fazer é que você muitas vezes vai ter que fazer o exercício para testar as coisas que o livro está te falando. Basicamente, é um grande exercício de teste. Você lê um livro de perspectiva e ele falou alguma coisa de composição, vai fazer alguns estudos de composição dentro daquele exercício para ver o que funciona, para ver a diferença que faz. E se você não seguir a regra do livro, como é que fica? E se você seguir a regra do livro, como é que fica? E começa a perceber a diferença. Então, é muito teste, é realmente testar as coisas. Fizeram uma afirmação para você, vai lá e testa. Como é que fica com, como é que fica sem? Qual a diferença que você percebe? Tenta lembrar disso e aplicar no seu trabalho. Não tem muito mistério. É realmente testar as coisas que você tá lendo, sabe? É isso. E Ah, tá em tá. PDF não é problema nenhum. Fica tranquilo em relação a isso. Sula, você tem alguma dica para desenhar superfícies Cortou. Superfície do quê? congeladas? Ih, não. é, esse eu vou ficar devendo mesmo. Eu precisaria fazer uma pesquisa a respeito disso. Um, uma das pesquisas que eu faria, no entanto, tem alguns videogames que são focados em coisas de gelo. Tem uma expansão de World of Warcraft chamada Frozen Throne, o Wrath of Lich King. É, e essa expansão lidou muito com coisas congeladas. E eu gosto muito dos efeitos de gelo que aquela expansão tinha. Então eu iria numa expansão tipo essa, numa referência tipo essa, sabe? Mas é difícil achar a referência de coisa congelada. Você vai ver, normalmente, que as coisas que se fazem em ilustração não necessariamente são as coisas mais realistas, sabe? A gente trabalha com muita coisa idealizada. Então, às vezes, a referência que você procura para esse tipo de trabalho vai estar mais na ilustração do que necessariamente no real. Certo? Boa sorte. Esse aí eu não vou ter como ajudar. Sula, como está sendo a adaptação ao Clip Studio para os teus trabalhos profissionais? Olha, eu já me considero adaptada já. Eu já tô trabalhando no Clip Studio já tem alguns meses e já não sinto mais falta do Photoshop. Tá sendo tranquilo, eu tô usando o Clip Studio tanto para trabalhar quanto para dar aula e não estou tendo problema nenhum. Então, nesse tempo todo eu precisei do Photoshop uma vez só. E aí eu dei meu jeito, não usei o Photoshop, sabe? Mas é aquela coisa de sentir falta, foi uma vez só. Então eu já me considero adaptada. Eu tô usando o Clip Studio sem problema nenhum. Tem algumas coisinhas que eu sinto falta. A ferramenta de texto do Clip Studio não é tão boa quanto a ferramenta de texto do Photoshop era. Mas eu não faço muita coisa de design, então isso não é problema pra mim, sabe? Mas tirando isso, estamos de boa, sabe? Brincaram que tu superou esse. Eu- É isso. Nós. Sula, você já desenhou alguma coisa de Hollow Knight? Nunca desenhei, devia ter desenhado. Nossa, devia ter desenhado. Fica Faz anotado. uma yesification, por favor. Tá bom. Nossa. Imagina. Hollow Knight gostoso. Tipo que nem o Rotinho, assim, sentadinho no trono. Gente, pelo amor de Deus, eu tô horrível hoje. Sula, como faz textura de areia? Você sabe, na minha experiência, a areia é menos textura e mais controle de cor. Ontem a gente tava na live no YouTube e a gente falou a respeito de como pintar um limãozinho, sabe? E eu acho que é uma ideia parecida. Se você faz a cor correta e você coloca o brilhinho áspero, o brilhinho que não é 100% macio, se coloca a esponjinha para fazer o brilhinho, vai funcionar. Dá uma olhada em referência, procure ilustração a respeito disso também. Eu super recomendo. O problema disso é que vai precisar de referência específica no estilo que vocês querem. Mas, espera aí, eu quero mostrar aqui, ó. Essa é uma ilustração do Rafael Zanquetin, que eu adoro essa ilustração dele. Olha só, tá vendo? A gente tá vendo os pilhas de areia aqui no canto? Você tá vendo como é que é só cor? Tá bem suave até. E aí tem uns brilhinhos em cima no brilho, na parte do brilho do negócio. Então é muito mais dar essa aspereza no brilho e acertar a cor da areia.
Então não é tanto textura de areia, sabe? É mais acertar a cor e fazer essa texturinha no brilho. Nós. Acabou. Acabou? Tá na hora? Uhum, Ah, meu tá na hora. Deus. Pera aí. Pera aí que eu tô quase terminando aqui. Sula, a Bonnie falou que tu tem uma carta de Hearthstone com areia. Eu tenho? Eu tenho. Tem, Eu tenho, é o tem. sapo. Eu tenho sim. Quer abrir ela aí? Ela mandou o link. Eu quero, manda aí. Mais de uma. Ih, a Monique sabe mais teu portfólio que tu mesma, cara. Porra. Eu não costumo usar tanto as minhas próprias artes de referência. Nossa, é bem o que eu tô falando mesmo. Olha, aí, galera. Meu sapo gordo. Ai, Sula, pelo amor de Deus. O que foi? Ai, era bem o que eu tava falando mesmo. Mas Foi é lá e tinha isso. feito, cara. Se usa de referência, cara. As pessoas vêm aqui ver a tua arte, cara. Desculpa, gente. Eu tenho esse hábito de mostrar a arte dos outros, até pra vocês conhecerem mais artistas, sabe? Mas tá aqui. Olha só, é acertar a cor e a aspereza no brilhinho. Olha como é que fica com cara de areia, sabe? Então fiquem tranquilos. É isso mesmo. Eu vou tentar usar mais de referência. Tá anotado o recado. A gente faz umas coisas no automático sem pensar muito, né? A gente é meio mané às vezes. Mas enfim, é isso. Deixa eu salvar isso aqui. Tá quase, tá quase. Eu acho que eu realmente vou dar um gás nessa arte offline, mas eu vou gravar o processo e vai ficar no Apoia-se pra vocês, certo? Porque senão a gente vai levar mais 10 lives terminando isso. Certinho, gente? Obrigada, Bonnie. Muito bom. Galera, fica tranquilo então para essa semana, fica de boa. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido útil. Semana que vem a gente volta com mais pergunta para vocês, tá bom? Então, beijão para vocês. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. A Tchauzinho, Sula não galera. tá em caixa postal, gente. Vem, caixa postal? Uhum. Eu vou ponderar, vou ponderar. Vou ver. Se tiver mais interesse em caixa postal, a gente dá uma olhadinha nisso. Mas é isso, galera. Beijão pra vocês. Boa noite. Até semana que vem. Ah! Ah, meu Deus!